Olá, tudo bem com você? Opa, tá desmontando tudo aqui, gente. Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazzes no YouTube. E para você que deu uma passadinha, para você que de repente passou perto de alguém, virou e falou assim: Olha, você viu lá o, o canal que aquela moça montou e etc, etc. Então, este é o canal da Edilene Jazzes. Para você que não teve a oportunidade, não teve tempo, né, de assistir outros vídeos meus, este meu canal, ele não foi criado no intuito de trazer ao mesmo mensagens bíblicas, não. Este canal ele foi criado por mim com outro intuito. Na realidade, eu criei este canal em 2014 com a finalidade de participar de um programa de TV. E tendo eu enviado, porque este mesmo programa pedia-se que tivesse o código QRS do YouTube. E eu não tinha. Então eu tive que criar um canal no YouTube, onde eu peguei, enviei o vídeo ao mesmo, e não tendo eu sido selecionada para participar deste programa de TV, eu excluí este mesmo vídeo e entrei novamente com ele, tá? Em vindo a pandemia, logo ali após terem se criado a vacina e etc, etc, todo aquele processo de confinamento e tal, eu entrei com o canal novamente, eu reativei o canal e agora com uma outra roupagem, esta roupagem, eu confesso a vocês que é de mensagens bíblicas. E confesso a você também que chegou e de repente pensou assim: nossa, essa moça é pastora? Não. Essa moça é bispa? Não. Essa moça é diaconisa? Não. Essa moça é presbítera? Não. Essa moça é missionária? Não. Essa moça tem fez curso em alguma área para ser uma terapeuta? Não. Essa moça tem faculdade de psicologia, psiquiatria? Também não. Eu estou aqui neste canal do YouTube, uma plataforma mundial que é o YouTube, fazendo apenas o que diz a Bíblia, levando a quem chegar em meu canal os meus conhecimentos no tocante à Bíblia. Eu quero dizer que eu interpreto as reflexões que eu faço da Bíblia, porque Deus nos constituiu únicos. E Deus, tendo nos constituindo únicos, Ele tem um jeito de falar a cada filho seu que se abre para, eu vou dizer assim, levar a palavra dele. Ele se apresenta de alguma maneira. Haja vista que eu tenho para mim que você pode, e aí em algum momento na sua vida, ter ido assistir alguma palestra, alguma ministração de algum desses bispos, pastores, apóstolos aí famosos, em que vocês podem ter ouvido a mesma pregação e nesta mesma pregação que você ouviu destes mesmos, ele teve uma outra visão deste mesmo versículo, né? Então, estou eu aqui, volto a repetir, na plataforma mundial que é o YouTube, levando a maneira como o Espírito Santo fala comigo em oração e em reflexão no tocante à palavra dele, do meu jeito, da minha maneira, a maneira como eu sinto que o Espírito fala a mim,
as minhas explanações aqui para a plataforma do YouTube. E muitas vezes, ou raras vezes, eu envio estes mesmos vídeos para o YouTube, não para o Facebook. E você também querendo acessar minha página no Facebook, é também Edilene Jazes, minha página, confesso a vocês, ela é em aberto, então vocês podem ver lá, eu vou colocar assim, alguns eventos particulares meus. Eu confesso a vocês que eu tinha o Instagram, porém eu estou há algum tempo tentando resgatá-lo, assim bem como também com o meu Outlook Hotmail. Eu estou tentando resgatá-los porque o meu celular ele apareceu quebrado com o chip desaparecido e desta maneira eu perdi o meu acesso ao Instagram e eu estou, confesso a vocês, até mesmo buscando de todas as maneiras, até mesmo em oração, resgatar o mesmo. Bem, mas hoje, né, apresentações feitas e etc, etc, hoje é o domingo de mães. E eu confesso a vocês que ontem eu fiz uma live, assim bem rapidinha, no Facebook com a minha mother. Então, eu senti que aquilo lá foi desgastante para ela, tá? Aquilo lá para ela foi um tanto quanto cansativo. Eu falei assim, hoje eu vou fazer, como diz aí na área dos teatros da vida, hoje eu vou fazer um monólogo. A minha explanação vai ser um monólogo, vamos colocar assim. E eu venho aqui hoje apresentar eu vou colocar primeiramente mulheres que depois vieram a ser mães. E eu quero apresentar, eu vou dizer assim, a maneira preciosa, a dádiva que é ser mãe, da seguinte maneira, veja bem. Maria, ela estava enamorando de um carpinteiro, de um marceneiro, eu vou simplificar, né? José era um marceneiro e Maria estava noiva de José. Veja bem, naquela época, naqueles tempos, Maria estava noiva de um outro homem. E de repente, José conhecia a índole de Maria. José conhecia a integridade de Maria. José conhecia José conhecia de fato Maria, né? Eu não vou entrar aqui nos termos de hoje, né? Que muitas vezes um homem, uma moça, eles se encontram e de repente eles se entregam ao mais íntimo de um ser, né? E de repente o conhecimento que um teve do outro, de repente foram eu vou colocar assim, não querendo ser exagerada, de umas 2, 3, 4 horas de diálogo, né? Então, José, ele conhecia totalmente, eu vou colocar assim, a índole de Maria. A ponto de, vamos colocar assim, gente, Deus até mesmo eu tenho para mim que até mesmo para um ateu, a pessoa se apresenta na vida como sendo ateu. Eu já conheci ateus que se confessaram para mim, que disseram para mim, Edilene, eu me apresento como ateu simplesmente para não ficar, sabe, entrando em debates desnecessários, entrando em discussões desnecessárias.
Eu entendi e falei, tudo bem, então já que você se apresenta assim, não vou eu aqui ficar me inteirando, nem puxando, nem, como diz, né, aqui em Minas, dando pano para manga em no seu ponto de vista, né? Porque a pessoa já se apresenta na vida como sendo ateu, para evitar, eu tomei para mim da seguinte forma, polêmicas e muitas vezes debates desgastantes, desnecessários e perguntas que eu confesso às vezes, tem algumas pessoas que é como se colocassem a gente na parede com perguntas às vezes até, né? Enfim. Então eu concordei com a pessoa, achei a pessoa até original, mas eu volto a repetir, eu tenho para mim, independente dessa conversa que eu tive com este ateu, né, que disse ser ateu apenas para evitar para a vida dele debates desnecessários, e devido ao cargo que a pessoa ocupa, eu tomei aquilo até como que proteção para ela mesma, né? Enfim, então, eu tenho para mim que um ateu, que eu nunca conversei com ele, não sei, né, como ele se apresenta, o porquê dele ser ateu, eu tenho para mim que até mesmo um ateu, ele sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe um... Gente, se cientistas se já chegaram à conclusão que pode ter existido uma força maior que regeu tudo, então, né, a existência de Deus, ela, a partir destas análises, dessas pesquisas, dessas conclusões, elas passam a ser, né, válidas, vamos colocar assim. Então, um ateu, para dizer, para um ateu reconhecer que de fato pode não, existe uma força superior, a qual muitos a denominam de Deus, outros de Jeová, outros de Rafá, outros de Nissi, outros de, dependendo da região do mundo, Yeshua e Mashiach. E por aí vai, né? Várias representatividades em línguas da colocação Deus, Ser Supremo Superior. Então, um Ser Supremo Superior ele quer vir ao mundo e escolhe uma mulher chamada Maria. Gente, eu vou fazer aqui uma colocação, ela vai ser um tanto quanto complexa, tá? Porque a partir do momento que a Bíblia apresenta, em todo o tocante à Bíblia, em grande maioria, ela cita homem, homem, homem. Não cabe ao homem tal coisa, não cabe ao homem tal isso, porque o homem, nananana, eu estou interpretando aqui, abreviando as colocações em que a Bíblia apresenta o homem. A Bíblia ela se refere ao todo geral mundial, a colocação homem. Então eu tenho para mim que Deus, ao escolher uma mulher para eles vir em forma de homem nesta vida, me perdoem não querendo, por favor, por eu ser mulher, querer puxar, eu vou colocar vulgarmente, né, a colocação, puxar farinha pro meu lado e nem pro lado de todas as mulheres do mundo. Mas, gente, se Deus que é Deus, vamos ver da seguinte forma, Deus é Deus, Ele chama à existência o que não existe. Ele abre caminho onde não há caminho.
Ele simplesmente transforma águas amargas em água potável. Ele simplesmente, uma rocha não é uma pedra, não é uma casquinha de ovo, uma rocha não é uma casca de ovo. E ele pede que Moisés bata, eu vou colocar assim com uma bengala, um cajado, que nada mais é uma bengala, numa rocha para brotar água, para milhões de pessoas matarem a sede no deserto. Então vocês vão de convir que Deus ele poderia escolher, com perdão da colocação, porque outro dia eu estava ouvindo uma explanação onde a pessoa disse que não era-se para tirar e nem acrescentar nada do que está na Bíblia. Porém, eu já disse aqui, Deus tem um jeito de falar na palavra dele com cada um. E eu estou aqui colocando como o Espírito Santo fala comigo ao refletir sobre o nascimento de Jesus em ter escolhido o corpo de uma mulher. Gente, eu peço que tá passando um carro de som aí, eu peço que vocês relevem, por favor. Então, eu quero colocar da seguinte forma: Deus ele se apresenta como escudo e broquel, supremo, superior, nada é impossível para ele. Então, se nada é impossível para Deus, veja bem, eu quero que Deus poderia muito bem ter escolhido o corpo de um homem para ele vir ao mundo. Gente, ele abre caminho onde não há caminho. Ele chama à existência o que não existe. Ele faz brotar água da rocha. Ele faz mulher estéril. Mulher que é estéril não pode ter filho. Se a mulher é estéril, ela não pode ter filhos. Ele faz com que esta mulher ela tenha filho. E na região em que essa mulher vivia, ela tinha que ter filho homem. E pois então, ele faz com que esta mulher estéril tenha filho e que este filho seja homem. Então, isso significa que Deus, ao invés de escolher Maria para ele vir a este plano físico, já que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus do impossível, ele poderia muito bem virar e falar, quer saber? Se vocês leem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus se refere ao homem como o tempo todo, porque o homem, o tempo todo. A mulher na Bíblia é pouquíssimamente citada. Porém, o pouco que a mulher é citada na Bíblia, as poucas mulheres e as poucas vezes que a mulher é citada, Deus a colocou num patamar ímpar. Esta é que é a verdade. Porque se ele é o Deus Supremo, ele poderia ter escolhido o corpo do homem para vir neste plano físico. Ele escolheu o corpo de uma mulher. Né? Ele escolheu o corpo de uma mulher para ser mãe. Ele é o Deus Supremo. Ah, eu sei que eu vou ser apedrejada. Mas enfim. Qual ser que se coloca, vamos dizer assim, não para futilidades, mas para utilidades, que não é, vamos dizer, censurado, julgado e etc. Então não me importa, eu estou apresentando aqui, sim. Aí agora eu vou falar de Ana. Ana, uma mulher que sofria e desejava ser mãe. Agora vocês vejam bem como ser mãe era assim, é uma coisa... Eu vou falar para os dias de hoje, nós estamos em 2023, Dia das Mães.
Mas ser mãe é uma coisa, eu vou chamar de tão abençoada. Ser mãe é uma coisa tão ímpar na vida de uma mulher, que tem mulher que não, quando na Bíblia, a Bíblia coloca que quando uma mulher não podia ter filho, quando ela descobria-se não podendo ter filho, muitas caíam em depressão, muitas caíam doentes. Sim, se vocês forem analisar a maneira como Ana chorava, a maneira como Ana jejuava, a maneira como Ana implorava a Deus um filho, Ana, ela estava à beira de uma depressão pelo fato de saber que não podia ser mãe, que estava há tanto tempo casada e não era mãe. Se vocês forem ver como que é supremo ser mãe, eu vou falar, vai causar polêmica hoje. Ser mãe hoje virou banalidade. Virou banalidade ser mãe. Ser mãe hoje deixou de ser amor, deixou de ser supremacia de um ser feminino querendo gerar o que Deus disse, outra vida. Porque ser mãe hoje, em 2023, em maio de 2023, se a gente for levar, ser mãe hoje chegou naquele ponto em que Deus refere-se aqui na Bíblia. Chegará um tempo em que muitas mães desejarão devolver o filho ao ventre. Eu tenho para mim, tem uma música que Chico Buarque canta. Tem uma mulher que canta muito bem, se não me engano, o nome dela, não tenho certeza, é Tereza Cristina. Tem uma outra também da área da MPB que canta muito bem essa música. Essa música, se você for prestar bem atenção na letra dela, ela diz assim: olha aí, olha o meu guri, olha aí, olha o meu guri. Se vocês puxarem lá no Google esta música e prestarem bem atenção na letra desta música, essa música, na realidade, ela está contando a história de um menininho que ele fica, entre aspas, nos cruzamentos das grandes cidades, ele fica pelas esquinas das grandes cidades, ele fica eu vou colocar assim, ali por ali, esperando uma chance na 25 de março, na Paulista, tá? Na Santa Cecília, na Rua das Palmeiras, nas portas de shopping, esperando uma chance para fazer, eu vou simplificar, minimizar uma malandragenzinha. Esta é que é a verdade. Eu sou de uma época em que o menino, para se ter dinheiro, na região em que eu morava, ele tinha uma caixinha onde ele sentava na praça e engraxava sapatos de todos os homens que estavam indo para a missa ou muitas vezes durante a semana indo para o trabalho, tá? Eu sou dessa época. E sou de uma época também em que os meninos vendiam o que chamam de gelinho, chamam de sacolé ou muito chup-chup, ou mesmo picolé. Eu sou desta época, tá? Graças a Deus. Então, eu volto a repetir. E para exemplificar aqui o meu exemplo,
Se você for ver, por exemplo, uma família abastada, uma família, eu vou colocar da região, por exemplo, dos Jardins de São Paulo, onde muitas vezes um casal ele mora num duplex, num triplex, eles têm um filho, 2 filhos, ou às vezes estão lutando fazendo exames, fazendo várias séries de coisas hoje que existem na tecnologia para que o casal venha ter muitas vezes um filho. Em contrapartida, se você for, por exemplo, com perdão da colocação, mas esta é que é a realidade, se vocês forem, por exemplo, em Uganda, se vocês forem em região da África, a mulher está com um filho médio, um filho pequeno, um no colo e já outro na barriga. Vocês estão entendendo? Então, vocês estão entendendo como ser mãe hoje se tornou banal? Enquanto na Bíblia as mulheres choravam pedindo a Deus para ser mãe, você vai mais para frente na Bíblia, a Bíblia cita, porque esse versículo ele não é no Velho Testamento, ele é Novo Testamento, tá? Você vai mais para frente e neste versículo você pode ler lá, onde Deus diz que haverá um tempo em que a mulher desejará devolver o filho ao ventre. Aí eu pergunto, é fácil para uma mãe ligar a TV e de repente descobrir pela TV que seu filho foi participante de um assalto, participante de um tráfico, participante de um... quando pega-se a pessoa e deixa ela de um rapto? Eu acredito que é aí que essa mãe deseja. Poxa vida, eu preferia não ter sido mãe. Porque uma situação dessa, quem sofre, o filho sofre, mas a mãe sente muito mais dor. Haja vista que tem um versículo na Bíblia para vocês verem a importância de uma mãe e de um pai. Eu vou colocar também, apesar de ser Dia das Mães, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o filho que honra o pai e a mãe, dias em suas vidas serão acrescentados. Então vocês conseguem acompanhar a importância de se ser mãe e a importância de se ser filho e saber honrar esta mesma mãe? Só que outro dia eu disse aqui que estavam banalizando palavras carinhosas. Querida, amada, né? Estavam banalizando colocações gentis e carregadas de carinho, simpatia e gentileza. Só que eu vou hoje falar de uma situação que eu tenho certeza eu vou ser polêmica com esta minha colocação. Hoje, ser mãe se tornou... eu vou segurar aquele jogador de futebol, eu vou segurar aquele ator, eu vou segurar aquele cantor. Ah, ele vai ser meu de qualquer jeito. E aí, a primeira vez que a pessoa diz oi e que beija, 9 meses depois, ela teve intimidade com ele e aparece, não é nem ela que aparece dando a notícia. Muitas vezes é um oficial de justiça que vai até a casa do jogador, que vai até a casa do cantor, que vai até a casa do apresentador e etc, com o exame
já declarando que ele é pai. Eu tenho para mim que esse cara deve pensar, mas depois dessa pessoa, eu acho que deve ser assim. Nossa, mas depois dela eu tive tantas. Porque, gente, 9 meses leva-se um tempo, né? E às vezes a pessoa teve ali aquele momento com aquela pessoa e ele achou que era só aquele momento, porém aquele momento gerou-se uma vida, tá? E essa vida, uma vida é uma vida. E eu volto a repetir. Estão banalizando o ventre materno, eu vou colocar assim. Estão banalizando a palavra mãe, haja vista que eu sou de uma época em que o filho não falava mãe. O filho falava vovó, o filho falava mamãe, titia. Eu sou desta geração. O filho não falava, o filho falava madrinha, né? Hoje, muitas vezes o filho chama o pai, a mãe pelo nome. Então, vocês estão percebendo? Eu já li matérias em que moças estavam se tendo filho um atrás do outro, para se vou também tocar num assunto polêmico, para se obter o Bolsa Família. Sim. Aí a colocação estão banalizando o ventre materno, para mim está errada? Eu fiz uma viagem certa vez e a moça disse, eu fiz uma viagem e nesta viagem era dividido as mesas para os convidados. E na mesa onde estávamos sentadas, eu e minha irmã, tinha um casal de jovem e todos à mesa, inclusive os próprios pais deles, que estavam também à mesa, porque o que aconteceu ali nessa viagem foi o seguinte, aconteceu na viagem um casamento. E o jantar, que era para todos desta viagem, foi junto com o jantar dos noivos. Então, automaticamente, todos da viagem, que era um pacote de viagem, estavam dentro do convite deste casamento. E ali na mesa onde estávamos eu e minha irmã, tinha um casal de jovem. E a moça, ao que nos deu a entender, nitidamente, a moça estava grávida. E o comentário do rapaz para a moça foi o seguinte: e aí, você já decidiu que dia que você vai se livrar disso? Bom, eu só sei que o jantar ali transcorreu, pelo menos para essa família, o jantar transcorreu assim como se tivesse caído assim sabe assim, você sabe aquelas, eu vou chamar, sabe aquelas bolas de metálicas que aqueles usam para fazer bases de prédios e que ela fica batendo ali, às vezes dias e horas. É como se tivesse acontecido isso ali com aquela família. Porque após esse rapaz ter dito isso, a mãe da menina, ao que deu a entender, um jantar maravilhoso, ela perdeu a fome, ao que deu a entender o pai da moça também, e o tempo todo a mãe enxugava os olhos.
Eu não sei porque quando chegou-se na viagem, parou-se em determinado porto. Na viagem, essa viagem que nós fizemos, em determinado porto, eu acredito que essa família desceu, porque no decorrer da viagem, quando você preenche a viagem, as pessoas que vão sentar à mesa com você também já vem pré-estabelecida. Esta família não sentou-se mais à mesa. Eu acredito que no primeiro porto que foi parado, esta família desceu e retornou para o seu local, parando ali a viagem. E eu volto a repetir. A quantidade de meninas que muitas vezes morrem, vamos colocar assim, ao proceder um aborto. Alguém já parou para pensar? E nada disso é necessário. Eu vou tocar num assunto polêmico também. Nada disso é necessário. Qualquer pessoa hoje que for num posto de saúde, numa policlínica de qualquer estado, de qualquer município, de qualquer país do Brasil, você vai ver ali na recepção uma caixinha cheia de preservativos. A hora que você quiser, você pode chegar lá e pegar gratuitamente. Eu tenho para mim que Deus não daria sabedoria a pesquisadores, médicos, cientistas, para que se criassem eu vou colocar produto. Deus, ele é um Deus supremo. Ele se antecipa aos fatos, para ele permitir que o homem tivesse sabedoria, discernimento, conhecimento, para criar-se pílula, camisinha, DIU, pílula do dia seguinte, foi porque Deus viu nitidamente que em dado momento a mulher iria muitas vezes perder a vida tentando abortar uma vida que já estava dentro dela. A mulher, ela iria muitas vezes ter um filho que ela não iria querer. Depois, quem ia cuidar desse filho era a avó, as irmãs. Deus, sabendo que ele não queria que uma criança fosse deixada, por exemplo, jogada no lixo, jogada pela janela de um ônibus, como eu já assisti em reportagens, deixadas ao léu no hospital. Deus, por não querer que acontecesse nada disso, ele já deu sabedoria ao homem para que criasse esses contraceptivos para que a mulher, eu vou colocar assim também, não sendo casada, tá? Não viesse a gerar uma vida e depois ela não saber o que fazer, não com a maneira como é colocada. Porque se uma criança foi jogada na caçamba de uma lixeira, porque até onde eu sei, caçamba é o local de descarte de coisas que não se vão utilizar mais. É lixo. Então, para que Deus, não querendo que uma pessoa viesse a tratar um ser humano recém-nascido como descartável, como lixo, como nada, ele deu sabedoria ao homem para que antecipasse
e criasse contraceptivos. Minha mãe, ela tem a idade em que ela tem, e ela diz para mim que na época da mocidade dela, existia-se um nome de uma pílula. Hoje você tem aí, tem de 30 dias que é injetável, nossa, a pessoa pode escolher. Eu tenho para mim que Ana, nos dias de hoje, ela não ia chorar. Eu tenho para mim, nos dias de hoje, maio de 2023, Dia das Mães, Ana hoje, provavelmente, ela não iria chorar pedindo a Deus um filho. Ana hoje, provavelmente, iria estar chorando, pedindo a Deus que tomasse conta do filho dela pelas ruas desta vida. Eu tenho para mim. Eu não sei que mãe você é. Eu não sei se você é uma mãe que você desejou, assim como Ana, ter o seu filho. Eu não sei se você foi uma mãe, como as pessoas dizem hoje, foi um acidente. Um filho não pode ser um acidente, para começar, né? Então eu não sei como você chegou a ser mãe, mas se você for mãe e passar aqui pelo meu canal e assistir esse vídeo, eu desejo a você bons dias de mãe e que o seu filho te traga bênção, ok? Feliz domingo de mães para você que passar em meu canal e assistir a este vídeo. Tudo de bom e até!